ver? E tem outras que eu digo, caramba, como é difícil sair da formatação. Nomeadamente, e agora vou por pontos isto é, quando se diz os partidos. Peço desculpa, não é possível, quando aqui aparece os, é possível, mas não parece que seja justo nem correto falar nos partidos. Em Portugal existem 19 partidos políticos. Os 19 não são todos iguais. Os 19, desses 19, eu não pertenço a nenhum partido. Nunca tive filiação partidária. Os 19 partidos, como dizia, não são iguais e alguns deles lutam todos os dias para fazer a pedagogia da política. Portanto, eu reajo contra aparecer aqui, se quiserem um número do ponto, mas depois isso logo se vê, mas onde diz os partidos estão. Depois, a questão, este gosto, do autoritarismo, ou dos autoritários. Bom, então eu vou propor, como está na Constituição também, que o ensino deve ser tendencialmente gratuito. Eu acho que a gente talvez pudesse pôr aqui o que está a acontecer é que estamos a tornar Estados tendencialmente autoritários. Pronto, e assim talvez toda a gente. Porque alguém tem dúvida que há autoritarismo, arrogância, o que é a total falta de transparência que nós temos? Isso não é um autoritarismo? Isso é o mínimo, quer dizer. Desculpa? É só porque a palavra é muito forte que dizem que não é. Não, é só depois, a questão dos... Isto é 10 segundos. A questão dos 78 mil milhões é indissociável da questão do BPN, que se prende com aquilo que eu falei. Total falta de transparência e nós, amém, vi hoje num jornal, numa capa de jornal, que o ministro Teixeira dos Santos foi para o Brasil a ver, não, perdão, da Caixa Geral de Depósitos, o Faria de Oliveira, foi para o Brasil a ver se alguém compra, a ver se os irmãos ajudam. Uma coisa lamentável. Acabava-se com o BPN. É fraude, é questão de polícia e não temos que andar a pagar àqueles que sempre roubaram, àqueles que acumularam riqueza e portanto, isso é insuportável. A questão do financiamento dos partidos, sinceramente, acho que merece bastante mais reflexão. Acho que, claro, cada coisa deste documento dava um debate de uma semana, portanto, para aprofundar. Mas a questão do financiamento dos partidos, eu não concordo com o que está assim à partida, depois podem me convencer. Porque a lei de financiamento partidário, não sei quantas pessoas aqui conhecem bem, eu conheço bem, sei que há outras pessoas que a conhecem bem. Para mim está muito bem. O problema é que dizem, mas ainda se ouviu aqui no primeiro passo, mas as empresas, temos que acabar com o financiamento das empresas. É completamente ilegal. Então, pera lá, mas quer dizer, sabe que há financiamento das empresas, só tem que se agir legalmente e processar essas pessoas, quer dos partidos, quer das empresas. Quer dizer, é que nós estamos sempre a querer alterar a lei para ir contra, não é, aquelas ilegalidades das próprias leis e vamos fazer outra lei para... Basta com esta diarreia de leis. Está sempre a mudar. Ontem, por acaso, já foi aqui referido um debate que aqui aconteceu com alguns partidos políticos sem representação parlamentar. Um desses partidos, por acaso, era o MRPP e, por acaso, está representado pelo António Garcia Pereira. E ele disse algumas coisas, de facto, muito interessantes. E uma das coisas que ele disse é que, efetivamente, a questão da justiça, quando a justiça passa de ser um direito para ser um serviço, estamos feitos. E nós comemos isto todos os dias. E ele disse com todas as letras, e ele é um profissional insuspeito, um dos grandes especialistas de direito do trabalho, ele disse: a justiça é a mais cara da Europa, ponto. E nós somos dos mais pobres da Europa, ponto. E nós comemos. E nós aceitamos. E está tudo contente. Temos uma comunicação social que toda a gente diz é incrível, é mais disto, é mais disto. Então, mas não há mais nada para se ver. É sempre estes mal criados histéricos aos gritos uns com os outros. Isto educa alguma coisa a alguém. Estamos a escrever todos os dias para os e-mails todos do Provedor de Justiça ao Presidente da República. Eu estou. É uma chatice. Mas é grátis. Não, Alice Valente diz não serve de nada. Não serve de nada porque se calhar são 10. Ou se calhar são 100. Mas se fossem 2 milhões numa noite. Serve. E isso vos garanto que serve. E é gratuito. E é se calhar 5 minutos da nossa vida. Quando as pessoas criticam as pessoas,
pessoas que mais sofrem e que mais lutam pela sobrevivência. A culpa é de quem está em cargos em que tem todo o poder, em que tem toda a facilidade de passar uma mensagem de motivação e não o faz criminosamente e deliberadamente. Muito obrigada. Obrigado. Foi escrito por todos nós, fomos dando contributos diferentes para o texto, portanto ele é razoavelmente federativo, no sentido em que incorpora pontos de vista diversos e é, apesar de tudo, cauteloso, buscando ficar-se pelos temas que nós discutimos até agora, sem se extravasar para os outros temas que estão fora do âmbito das discussões, por um lado, por outro lado, para os outros temas que vamos discutir nas iniciativas seguintes, e finalmente buscar uma solução que é difícil, que é conciliar isto, ou seja, alguma dieta e alguma parcimónia no âmbito que o documento deve tocar, conciliar isto com uma certa tentativa de, por um lado, resumir e, por outro lado, tentar chegar aos diferentes pontos que foram tocados neste debate, nas diferentes coleções e das propostas que nos chegaram via Facebook e por aí fora. Portanto, qual é o problema? A realidade é, de facto, muito diversa, muito complexa, muito dinâmica e aquilo que nós tentámos fazer foi, num texto, sem o fazer de uma forma académica e cientificamente validada, etc., num texto, apesar de tudo, chegar a uma solução qualquer razoável como isto. Esta solução é para já, enfim, porventura será sempre, mas para já seguramente, tratamos-la como sendo uma versão preliminar e que gostaríamos de ver enriquecida com os contributos que vocês estão a dar, quer de forma oral agora, mas o desafio que eu vos lançava era para que o fizessem de forma escrita, porque o documento, penso que o Ari vai fazer esse favor rapidamente, se é que já não o fez, de colocar disponível integralmente como está aqui no Facebook e nos outros suportes digitais, quer nossos, da Associação 25 de Abril, quer do Movimento 12M, e depois o que seria interessante é que as pessoas pudessem escrever objetivamente propostas de alteração desse documento, enfim, para que nós as possamos considerar e, na medida do possível, entre o que for possível, de um tronco comum, naturalmente as propostas são muito diversas, estabelecer um documento mais sólido, que possamos a seguir fazer como tínhamos previsto lá de início, que é entregá-lo às diferentes forças candidatas, a diferentes partidos políticos candidatos às próximas eleições legislativas e, dessa forma, dar o nosso contributo para que eles os considerem do ponto de vista da sua prática e para que a campanha eleitoral possa perder por instantes o caráter de soundbite em que está mergulhada e que, porventura, estará mergulhada nos próximos dias e que possa, pelo menos durante esse dia, se conseguisse posicionar mal, pôr os partidos a discutir estes temas que são, porventura, mais interessantes. O problema central que nós encontramos na elaboração deste documento é isto. Ele aparentemente mistura problemas de escalas muito diversas. Mistura um problema de uma tentativa de observação de um quadro mundial para o qual nós apenas podemos estatear o que é que vem lá, e aí estamos a falar de tendência. E a tendência que se revela, que depois dá origem à expressão que a professora Ana Belchior criticou, de se falar dos Estados totalitários, etc., que o Vasco deixar de explicar, a principal visão que aqui está, de alguma forma, constituída neste preâmbulo, é de dar conta de que estas crises, que começam por ser uma crise financeira do subprime e das dívidas soberanas, que depois têm consequências na crise dos povos de Norte de África, ou se quiserem, da bacia do Mediterrâneo. Enfim, hoje, Norte de África começou a envolver também Lisboa, Madrid, porventura Roma e por aí fora. Este fenómeno das crises, enfim, que são do domínio financeiro, passam depois para o domínio político, naturalmente para o domínio social, e aquilo que estamos a tentar perceber é em que medida que isso condiciona o processo democrático. Enfim, uma leitura perdão, que apesar de tudo tem vindo a fazer o seu caminho entre nós, enfim, este grupo tem vindo a refletir, é que este problema da crise, que vai levar, ou está a levar, enfim, a situações de desemprego, conduz de imediato a duas situações diferentes. O problema de contestação social, em princípio, há grupos que se sentem marginalizados, excluídos, etc., que tenderão a criticar, por um lado, e por outro lado há fenómenos de marginalidade que aumentam. E se vocês fizerem usar em televisões nacionais e internacionais nos dias de hoje, mesmo pelos mais credíveis, nem preciso ler jornais nacionalistas, etc., acontecem duas coisas. Há notícias de contestação social na rua, por um lado, e por outro lado há notícias de crimes que nunca mais acabam. Se eu vos quiser citar, eu acabei de passar os olhos pelos jornais e pelas rádios
tem versões online agora nos últimos 15 minutos, e aquilo que se vê é as notícias do sujeito de polícia que foi esfaqueado em Benfica, mais uma senhora, ao indivíduo que foi morto, assassinado na fábrica de Coca-Cola, no distribuidor de Coca-Cola, numa tentativa de assalto, ao arrebentamento à bomba de uma caixa de multibanco, às meninas que filmaram e puseram no Facebook os ataques de violência, e estes dois fenómenos em conjunto, ou seja, por um lado, o aumento de criminalidade visível ou sentida, por outro lado, o fenómeno da contestação social, nomeadamente de grupos ligados mais a movimentos de esquerda, etc., que na rua vão pugnar pela crítica do sistema dominante, naturalmente, vai abrir espaço a modelos políticos mais musculados, ou a lógicas e a teses políticas mais musculadas, legitimando, por essa via, o incremento das soluções repressivas. E é aqui que, enfim, de uma forma simplista, naturalmente, porventura cheia de defeitos, porventura está aberto um caminho, porventura aceito pelas pessoas e até em última instância a pedido das pessoas, que é a reação ao medo. Quer dizer, isto é um modelo que ficou conhecido, enfim, no mundo nos últimos anos pelas teses neoconservadoras americanas, a que o Bush naturalmente dava grande espaço, que é, não há nada melhor para legitimar a ação repressiva do que criar medo. E nós todos, aparentemente, temos várias condições reunidas para o desenvolvimento das teses do medo. Bom, portanto, aquilo que se acautela neste momento, no fundo, é uma espécie de avisar a educação, dizendo que estão reunidas condições, por um lado, para esta questão da crise, do medo, etc., e por outro, porque porventura isto levará a uma solução que é imposta de fora para dentro, nomeadamente esta questão do acordo com a Troika, por aí fora, que podem conduzir a uma espécie de legitimação da alteração constitucional que legitima alterações profundas no nosso regime democrático. Sobre isto, estamos apenas e claramente a tatear. Estamos a descobrir territórios de futuro e a perspectivar sobre eles com as maiores dúvidas e, portanto, enfim, gostava de deixar aqui essa ressalva.